Quem nunca teve uma peça pregada pelo seu próprio coração que atire a primeira pedra? Quantas vezes o nosso coração já não nos enganou? Sentimos, nos movemos, nos agimos e acreditamos que muitas das vezes estamos nos esforçando para tomar decisões racionais. Mas mal você sabe, talvez, que a ciência já disse que nós tomamos decisões emocionais e procuramos razões para justificar as nossas decisões. Mas, longe de mim negar ser um negacionista da ciência e sua necessidade no mundo moderno e em nossas vidas, eu vou falar um pouco sobre para você como não é apenas as emoções e os sentimentos que interferem nas nossas decisões, mas é algo muito mais profundo, partindo de uma perspectiva bíblica, de como a Bíblia vê o ser humano, o próprio homem, feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Olá, eu sou o Diogo Sandin e você está no meu canal. E aqui nós falamos sobre espiritualidade cristã, falamos sobre diversos outros assuntos. Se você ainda não sabe, você pode fazer parte da minha mentoria Raízes do Coração. Aqui nessa mentoria nós falamos sobre os afetos e como ele interfere e como os nossos afetos manifestam na nossa vida e como ele nos induz e como converter os nossos afetos, ok? Então, participe da minha mentoria, aqui no link da descrição do nosso canal, você pode estar acessando, né, e entendendo como os seus afetos interferem diretamente na sua vida e você muitas das vezes nem tem percebido como eles têm afetado a sua vida e as suas inclinações de maneira direta. Pois bem, você já deve ter tido alguma perspectiva, né, que estava tomando a decisão certa. Depois percebeu o que aconteceu e estava totalmente enganado. Então, a Bíblia chama isso de auto-engano do coração. Mas, muito diferente do que nós entendemos sobre o coração, a Bíblia, ela olha o coração de uma perspectiva muito mais profunda. É um sentimento? É uma emoção? Para a Bíblia, não. O coração não é um sentimento e nenhuma emoção. Por mais que de lá surjam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas, segundo a Bíblia, o coração é o centro da existência humana. E eu quero justamente aqui trilhar alguns caminhos para que você venha entender isso de uma maneira mais clara. E muitas das vezes inquieto com tantas vozes que ecoam dentro de nós e nós não sabemos quais vozes devemos ouvir. E essas vozes, muitas das vezes, ela vem lá deste lugar, né, no centro nervoso das nossas decisões, que aqui não tem nada a ver com a nossa mente, mas tem a ver com o lugar que a Bíblia vai dizer como inalcançável, comparado às profundezas do mar. Se eu não estou enganado, o lugar mais fundo da face da Terra são as Fossas da Mariana, que tem mais ou menos 11 mil e poucos metros de profundidade, e a Bíblia vai dizer que o coração do homem é mais profundo do que as Fossas da Mariana. E dito isso, né, o próprio Oli Martin vai dizer que o coração deve se tornar o lugar também da nossa consciência. Na cultura brasileira, a gente fala todo o tempo, segue o seu coração, ouça a voz do coração. Quem não teve aquele amigo, né, que tentando nos ajudar disse, ouça a voz do seu coração, siga o que o seu coração está dizendo. É como se o nosso coração fosse um GPS emocional.
Mas bem longe disso. E se esse GPS estiver quebrado? O que faremos? No Brasil, né, o coração é sinônimo de emoção. Mas na Bíblia, o coração é o lugar aonde mora a vontade, pensamentos, escolhas e desejos. É ali, né, que nasce todas as nossas decisões e inclinações. Provérbios 4:23 vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a fonte da sua vida. Percebe aqui que não é o cérebro. Por mais que a mente ela tenha um papel fundamental nas escrituras sagradas, e ela não despreza o poder da mente, tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o entendimento, né, da mente, o metanoia, a transformação da mente. Mas não é apenas uma transformação da mente, é uma transformação desse lugar, né, inalcançável, esse lugar profundo, aonde nós não sabemos onde ele reside, mas que somente Deus pode alcançá-lo. E diferente do que você acredita, não é a sua mente que governa a sua vida. É o coração que governa a sua vida. E quando nós falamos em coração, eu não quero que você pense naquele romantismo barato das novelas ou de qualquer filme, por mais que seja legal um filme de romance. Eu não quero que você pense coração como esse sentimento e esse emocionalismo barato. Aqui nós estamos falando de algo muito mais profundo, tá? Que está para além, muitas das vezes, da nossa compreensão. Jeremias 17:9 é tão profundo, e sabendo desse mistério que envolve o coração humano, né, que é o centro das nossas decisões, sentimentos e vontades e desejos, ele vai dizer assim: coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ao mesmo tempo, né, que o próprio, né, vai vir a questão sobre a compreensão do coração humano, logo vem a resposta: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. O coração é justamente esse lugar que é o campo de batalha. Batalha de todas as coisas. É ali que acontecem as nossas batalhas. É nele que Deus trava uma guerra contra os nossos desejos que foram deformados. Como que os nossos desejos foram deformados? Eles foram deformados pela queda. A queda atingiu em cheio, o pecado atingiu em cheio, né, todos os nossos desejos, e agora nós não sabemos mais, nós somos inclinados, né, e os nossos afetos foram totalmente distorcidos, né, e atingidos em cheio pela queda. Logo, né, existe ali um trono no centro do seu peito. Todos os dias, não pense que esse trono está vazio. Todos os dias, alguém entra nesse trono. Ou é Deus, ou é o seu ego. Alguém está reinando nesse trono. A pergunta que não quer calar: quem está no centro hoje da sua vida? Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, foi enganado pelo seu coração. Todos vocês sabem, né, que Davi teve uma queda, né, cometeu um pecado com Batseba, e justamente porque o seu coração, naquele exato momento, pregou-lhe uma peça que lhe custou caro. Não apenas porque depois ele viria a perder o seu filho, mas aquele pecado, por mais que Deus houvesse perdoado, trouxe consequências drásticas a toda a sua família e a toda a sua casa. Justamente por causa de um momento, né, onde ele deixou se enganar pela voz do seu coração. Ele desejou
aquilo que não deveria desejar. E é justamente nesse lugar que os afetos, eles nos impactam. Porque muitas das vezes nós desejamos o que não deveríamos desejar, amamos o que não deveríamos amar e somos enganados por esse lugar chamado coração. E se não fosse Natã na vida de Davi, ele não teria vindo, né? Recuperado a consciência, a mente, do tamanho do erro que ele cometeu. Davi desejou, mas o problema não foi só uma questão de desejo, foi uma questão da vontade, de uma ordem que saiu ali do seu coração, né? E Davi, ele deu vazão ao seu coração, deu vazão à sua inclinação, que naquele momento ele poderia ter escolhido em sujeitar-se à vontade de Deus ou obedecer à voz do seu coração. Nesse exato momento, nesse exato caso, Davi preferiu ouvir a voz do seu coração e trocou os pés pelas mãos, como diz por aí, colocou a carruagem na frente dos bois. E as consequências, como já disse, foram trágicas para a sua vida. E se não fosse Natã, Davi não teria sido resgatado. O coração é um lugar tão profundo, como diz lá em Jonas 2:3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. Essa palavra coração dos mares em Jonas 2:3 é justamente o lugar onde um dos termos que a gente encontra no hebraico para se referir ao coração e ao mesmo tempo fazer menção que o coração é esse lugar distante e esse lugar profundo, né? É por isso que a gente não consegue entender o próprio coração. A gente não consegue entender as próprias vontades, os próprios desejos, e por isso que muitas das vezes nós estamos inquietos, né? Como deveríamos estar em paz. E esse lugar, ele é tão profundo que, além de ser profundo, ele é blindado. É como se ele tivesse, além de estar longe, ele está no invólucro, ele está protegido de uma armadura, né? Então, imagine só, um lugar profundo, né, protegido por uma armadura que você não consegue alcançar. Tanto é que o próprio Deus vai alertar o próprio profeta Samuel ao escolher o próprio sucessor de Saul. Ele vai dizer: Samuel, cuidado. Quando você chegar lá, você vai olhar a aparência, mas eu vou olhar o coração. 1 Samuel 16:7. O homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. Justamente fazendo o alerta, porque é somente Deus que pode pisar nesse lugar. O coração é terra que somente Deus pode pisar. Portanto, por isso que Jesus disse em Mateus 6:21, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que você mais ama, vai governar tudo. Suas decisões, suas relações, seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação, tudo vai governar. Tudo vai partir daquilo que você mais ama. A sua vida inteira. Cada detalhe, cada centímetro, sua profissão, seu trabalho, sua família, seu relacionamento, vai ser diretamente atingido pelos seus afetos por aquilo que você mais ama. Por isso que uma conversão dos afetos, ela se faz necessária. Nossos afetos precisam ser atingidos, eles precisam ser feridos. E daqui a pouco eu falo para você como que nossos afetos são feridos. Timothy Keller vai dizer que existe duas prateleiras dentro do nosso coração. Existem os ídolos de superfície e existem os ídolos de profundidade. Talvez o seu problema e o meu problema não seja o dinheiro. Mas justamente porque o dinheiro é o ídolo da prateleira de cima, o ídolo de superfície. Lá, na verdade, a gente está querendo dinheiro e trabalhando por dinheiro porque é algo muito maior, mais profundo, que muitas das vezes nós não queremos reconhecer, está nos governando, está nos ditando, está nos levando para aquele lugar.
Na verdade, o dinheiro é só um meio para chegar a algo que a gente quer, que é o ídolo que realmente nos governa. E nesse caso, o dinheiro está escondendo aquele ídolo de profundidade que está governando os nossos afetos. E qual pode ser? Pode ser o desejo de aprovação. Às vezes você quer o dinheiro para ser aprovado. Às vezes, talvez você não queira realmente o sucesso. O sucesso é apenas uma desculpa, um ídolo de superfície, para um medo muito maior que você tem. Que seja, por exemplo, o medo de ser esquecido. Talvez esse seja o seu medo. Então você busca sucesso, busca validação, busca tudo isso, mas lá no fundo, existe um outro afeto que está te governando, que é o medo. Medo de ser esquecido. Então, nós precisamos entender que o coração é o centro da nossa vida. O lugar de auto-engano. Então, 3 verdades aqui sobre o coração que eu aprendi baseado nesse livro aqui, no livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Ele vai falar sobre 3 verdades sobre o nosso coração. Deixa eu achar aqui. 3 verdades sobre o nosso coração. Primeiro, o coração é o centro da existência humana. 2, o coração é o centro do auto-engano. O coração é o centro da deliberação sobre tudo o que é mais importante na vida de uma pessoa. Tudo surgirá dentro do nosso coração. No momento em que Davi deveria amar mais a Deus, ele amou a si mesmo mais do que a Deus. E logo o seu coração deliberou, ou seja, decidiu amar a si mesmo mais do que a Deus. Então, nossos corações, os nossos afetos, eles precisam ser atingidos, eles precisam ser convertidos. Mas a conversão dos nossos afetos não é algo muito simples. Por mais que, e graças a Deus que nós temos os psicólogos para cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que fica ali justamente na parte mais, da superfície ali, e os nossos sentimentos e emoções, eles podem, ser moldados ali por esses profissionais. Existe algo, lá no fundo, que nós como seres humanos, pastores, conselheiros, psicólogos, nunca vamos alcançar. Que é justamente um lugar que somente Deus pode pisar. Então o coração é o centro da sua vida. É o lugar aonde nós nos enganamos facilmente. E ele é o trono da nossa alma, aonde surgem todas as nossas decisões. E como curar os nossos corações? Como curar o coração? Como curar os nossos afetos? O afeto só pode ser curado justamente pela palavra. A palavra vai mostrar para nós o que nós devemos desejar, o que nós devemos ansiar, o que nós devemos temer, o que nós devemos amar. A palavra tem esse poder. Mas ela por si só, ela não é o suficiente. Porque nós precisamos partir para o segundo passo, que é o quê? Submetermos ao senhorio de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus curar e converter os nossos afetos. E essa conversão dos afetos, ela vai acontecer não apenas por si só, se nós não nos inclinarmos a uma disciplina espiritual. Isso é as disciplinas espirituais que vai nos ajudar nesse processo, de cura e transformação dos nossos afetos. Nós não podemos deixar os nossos afetos à la vontade, não podemos deixar os nossos afetos aflorar de modos livres. Nós precisamos colocá-lo dentro de um cabresto, dentro de um lugar e discipliná-los e sujeitá-los à palavra de Deus e submeter ao senhorio de Cristo por meio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que tem poder para curar os nossos afetos e transformar aquilo que realmente a gente deseja, a gente ama e delibera, para que venhamos amar as coisas de Deus. Se você quer saber mais sobre isso,
né? E se você gostou desse assunto, já se inscreva no meu canal, siga aqui, deixa mais dicas. E aí? E o seu coração? Quem está reinando? Quais afetos tem dominado? Você está cansado de ser levado pelo seu coração? Já me siga aqui, inscreve nesse canal, porque nós estaremos falando sobre afetos e como disciplinar os nossos afetos. Ok? Deus abençoe. Até a próxima.